Amém. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. O Senhor trouxe uma palavra para os nossos corações. Abra o teu coração nesta hora, a tua mente, para que o Senhor venha ministrar em nossas vidas. Isso. Eu gosto de ter contato visual com todo mundo. Aí parece que isso aqui fica bem... Eu quero dar o shalom para quem está nos assistindo. Um abraço lá para Silvana de Santos, para a família dela, para a Aline, lá de Jardinópolis, para os meus tios de São Paulo, para Suzano, para Socorro, para Pedreira, Amparo, por todos os lugares por onde esta live estiver chegando, o nosso shalom. Este louvor é um louvor que mexe um pouco, assim, eu acho que um pouco bastante, né? Um pouco muito conosco, porque ele foi uma versão, este louvor é uma versão de Lugares Altos. Quantos aqui já ouviram esse louvor na voz de Marcelo Aguiar? E o Marcelo Aguiar, ele nos autorizou a fazer esta versão. Então, nós fomos para o estúdio, fizemos, ele autorizou a Gleice a cantar exatamente da forma como vocês cantaram aqui nesta noite. Então, nós temos 2 louvores gravados, eles estão no YouTube. Um é esse que a Gleice fez, a versão do Marcelo Aguiar, e um é o que o Vinícius, o Senhor entregou a ele também gravou. Está no YouTube na Atitude Real. Né? Então, se vocês quiserem entrar, prestigiar, nós fizemos a gravação aqui na igreja e foi uma grande bênção. Foi um momento de transição para a gente, foi um momento onde nós também estávamos passando, todos, eu acredito que a nação estava passando, né, o mundo pela pandemia, e assim o Senhor nos presenteou com isso. Como sempre, nós andamos por visão e não por vista. E uma outra coisa que eu tenho visto e que tem acontecido aqui na igreja e tem sido uma grande bênção é o Atitude Kids. A nossa igreja é uma igreja que investe no ministério infantil. Um chamado muito grande da minha vida sempre foi com crianças e mulheres. E graças a Deus a Atitude Real ela está avançando também com a Atitude Kids. O que acontece lá em cima com aquelas crianças é algo assim indizível. Vocês não têm ideia. Ali nós estamos formando crianças que vão ser uma geração de adultos sarados, adultos curados, proclamadores do Evangelho de Deus, de uma forma tão responsável. Nós estamos formando caráter. Tanto se vê que as cadeiras se esvaziam de tantas crianças que tem aqui. Né? Aí, olha que interessante, seria para os pais trazer as crianças ao culto, mas aqui as crianças é que trazem os pais aos cultos. Eu não posso faltar. Não é assim? Hoje eu tenho aula, hoje eu tenho a sala de ação. Então, a Atitude Kids, ela abriu inscrições para quem deseja ter um coração ardente em servir neste ministério. Ei, presta atenção. Abriu inscrição. O Atitude Kids não precisa de ajuda. Eu vou ajudar a Atitude Kids. Não. A Atitude Kids precisa de voluntários que queimam no coração em servir estas crianças. É diferente. Porque às vezes a gente fala, deixa eu ir lá ajudar. Não, o seu coração tem que queimar em dizer, eu quero fazer parte da geração futura, mas que acontece no presente. Amém? As crianças, elas trazem um retorno eterno muito grande para uma igreja. Tanto que crianças que são, elas frequentam, crianças que
que abraçam o ministério, que vão entendendo com 7, 8 anos, se elas são frequentadoras assíduas do ministério infantil, elas entendem a ressurreição de Cristo. Com 7, 8 anos, nós descemos as águas. Fora isso, a gente só vai descer as águas crianças com 12, acima de 12, por quê? Às vezes quer vir pelo momento. Lá são crianças que fazem as coisas com responsabilidade. Tem criança que queima no peito dela. Eu quero servir ao Senhor. Ai, mas é muito novinho. Mas é novinho, não é novinho para ficar lá no celular com o dedinho assim, ó. Entende tudo de celular. Nós precisamos fazer os nossos pequenos entender tudo do Senhor. Porque enquanto eles estiverem focados na palavra de Deus, eles vão estar distante daquilo que contamina a mente deles, gente. Amém, queridos? O Senhor falou comigo nesta semana. Todo mundo já viu esse caderninho aqui no meu store de vez em quando, né? Já viram? De vez em quando eu tiro foto, ele está aqui. E essa ministração, antes de estar vindo para o altar, ela veio no meu altar, que é o altar da adoração minha, do apóstolo. E dali eu fiquei meditando a semana inteira, eu vivi, até comentei isso com o apóstolo, nós vivemos. E aí que saiu essa mensagem. Então, para vocês terem ideia, quando eu escrevo aqui, eu gravo aqui e passo para cá. Aí eu passo para este aqui, passo para cá. E aquilo que o Senhor falou comigo, eu escrevi. Então, para que vocês tenham este ambiente espiritual, recebe isto para a vida de vocês. Então, em primeiro lugar, eu falei para mim que os meus olhos sejam firmados na glória que está por vir. Está escrito aqui. Que os meus olhos estejam firmados na glória que está por vir. O sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Enxergar com fé, ter o foco no reino, me faz mover não por vista, mas por visão. Que eu use isso na minha vida. Põe aí para mim, vem. Então, eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo, ele está ativo em você. Ele está aí esperando você pegar seu lápis e a sua caneta e um caderno e começar a orar e ele manifestar o poder dele nas coisas que ele quer que você veja, que você viva. Mas muitos, não estou dizendo aqui atitude real, mas a maioria das pessoas, o que nós queremos? Coisas prontas. E eu quero dizer que Deus quer te usar para fazer de você o devocional diário para Ele. Aleluia! Não tem nada demais. Eu vou fazer um devocional. Não tem nada demais. Mas faça algo que você seja o devocional diário ao Senhor. E aí, dentro dessa meditação, o Senhor colocou essa ministração: com os olhos da fé, contemple a glória que está por vir. Nós temos que ter o nosso foco, o nosso alvo na fé, no reino, na visão espiritual e numa esperança ativa. E hoje eu venho aqui com um chamado do céu para a sua vida, para que nós venhamos ajustar a nossa visão espiritual, amém? Que você venha ajustar a sua visão espiritual, porque tem muita gente andando com a fé apagada. Sabe por que está andando com a fé apagada? Porque elas estão andando com aquilo que elas enxergam nos olhos naturais. Ela vê o problema, ela vê a crise, ela vê a dor, ela vê tudo que está à volta de ruim, mas acaba esquecendo
do Deus que faz o invisível acontecer. Nós não podemos andar nas coisas que nós vemos. Nós não podemos estar atentos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque o visível é passageiro, mas o invisível é eterno. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O que diz? Assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Nós não podemos fixar os nossos olhos naquilo que estamos vendo, porque nós vamos ver somente o natural. Nós vamos ver a dor, nós vamos ver a crise, nós vamos ver o problema. Mas quando nós somos chamados a viver na fé, nós vamos viver na visão de Deus, não pela vista, não por aquilo que enxergamos a um palmo. Vai além. Então eu quero te perguntar nessa hora, com que olhos você tem enxergado o seu futuro? Com que olhos você tem enxergado o reino? Com que olhos você tem enxergado a realidade da sua caminhada? Com que olhos você tem enxergado a sua caminhada com Cristo? Vocês ouviram aqui a minha declaração. Eu quero dizer algo para você que nesta noite o Senhor está dizendo: levante seus olhos, olhe para o céu e olhe com fé. Veja além dos seus olhos humanos, veja além do que os seus olhos humanos podem ver. Porque é gostoso a gente dizer: nós temos fé. É gostoso dizer para alguém: não, vai dar certo, tenha fé. Na primeira dificuldade, no primeiro confronto, nossa fé já fica embaçada. Olhando com os olhos da fé, esse é o tema da mensagem. Contemple a glória que está por vir. Interessante que essa ministração veio através de uma palavra, de uma coisa que eu estava no meu dia a dia, e saltou aos meus olhos e eu fiquei meditando e saiu essa ministração, o meu devocional. O telescópio da fé. Interessante que eu vejo Deus em tudo, e tudo Deus fala. Eu quero que você saia daqui, eu quero que você levante a segunda-feira atento a tudo que Deus fala. Eu estava conversando, eu estava lendo algo com o apóstolo, e aí ele foi falando do telescópio, falando da função, do que a gente faz, porque nós tínhamos um telescópio. Nós demos de presente para a Isadora, quando a Isadora fez 15 anos, ela queria um telescópio. Então nós morávamos na colina e a gente olhava pelo telescópio. E nós estávamos falando sobre isso, e aí veio o telescópio da fé. Nós também precisamos ter o telescópio da fé. Enxergar além do que nós estamos vendo, porque o telescópio, ele faz nós enxergarmos de perto a lua. Algo tão distante, que nós enxergamos com os nossos olhos, nós conseguimos ver a lua, mas com o telescópio nós enxergamos os detalhes da lua. O Senhor quer fazer você enxergar os detalhes daquilo que Ele tem feito na sua vida. Detalhes que no seu dia a dia, detalhes que quando a gente vai deixando que a nossa rotina vai passando. Você não presta mais atenção nem sequer nos passarinhos que estão cantando pela manhã.
Você se acostuma com o canto do passarinho, você acostuma com o canto, como que chama aquelas verdinhas que canta, gente? Pensa num negócio que canta, e quando se junta, ela parece crente, quando está uma ou duas, três reunidas, meu Deus do céu, ninguém dorme. Como que chama? Olha lá, tá vendo? Maritaca. Nós precisamos ouvir. Sabe o que acontece? Eu fico pensando, né? Quando a maritaca, todas estão cantando ali, você não consegue observar se tem uma maritaca nova no meio lá da turma, gente. Nós temos que pedir isso para Deus. Senhor, me dá audição e visão, que quando entrar uma maritaca, mesmo que eu não veja, eu saiba que tem uma nova lá. Não é impossível. São detalhes. Lá na colina do castelo eu acordava com o canto dos pássaros e eu sabia quando tinha um pássaro novo no meu quintal. Foi uma das coisas que eu senti muita saudade. É bom. Mas os detalhes esses detalhes vão passando. A gente consegue só enxergar as coisas que nos acordam de manhã, né? Às vezes um caminhão que passa, um ônibus que passa, umas coisas que vêm, o carro do vizinho que é barulhento quando liga de manhã, né? Que mais? O liquidificador que fica batendo logo cedo na casa da vizinha, nesse caso sou eu. Na casa sou eu que bato o liquidificador de manhã. Eu tenho que pôr um pano no liquidificador, porque de manhã não é de manhã é 5 da manhã. Então, o apóstolo fecha tudo, tampa porque, gente, quem puder, em nome de Jesus, inventar um liquidificador silencioso, eu garanto que vai fazer sucesso. Tem, mas é caríssimo, né, gente? Tem aí em shopping, eles usam. Eu fui no lugar pedir um suco, eu não escutei o barulho. Eu fui lá, vou ver esse liquidificador. Nada mais, nada menos, uma bagatela de 12 mil reais. Eu nem questionei de falar isso para o apóstolo, vamos fazer barulho mesmo, né? E eu vou falar, quanto menor o liquidificador, mais barulhento, viu, queridos? Porque ele comprou um desse tamanho, meu Deus do céu. Leva lá no pastor Aguinaldo para ver se ele dá um jeito no negócio. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Nós esquecemos, eu estou falando do liquidificador. Uma vez eu ouvi uma frase: se você não tem um vizinho barulhento, cuidado, pode ser que seja você. Né? Porque todo mundo tem, se não tenho, será que sou eu? Aí eu pensei nessa frase, eu já vou lá, enrolo aquele liquidificadorzinho lá. Aí, mesmo assim, ainda saem uns barulhos. Aí, quando dá 8 da manhã, eu saio cantando louvor, né? Para poder acalmar o coração do vizinho. Mas eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos ouvir os detalhes. Não o liquidificador do vizinho, não as discussões do vizinho, mas aquilo que vai te trazer realidades no teu coração, que te aproxima de Deus no seu dia. Não espere ficar mais velho para isso. Não espere chegar nos 80, nos 50, nos 60 para fazer isso. Não posso dizer que é ruim. Eu sempre falo, eu vivo a realidade do meu esposo, já passou dos 60. Eu vivo a realidade com ele, e é a melhor coisa que eu fiz. Eu não quis trazer ele para a minha realidade de agitação, mas eu preferi entrar na realidade dele, porque quanto mais nós vamos entrando para a idade, mais a gente vai sendo detalhista e valorizando as coisas boas da vida. Vocês estão entendendo? Quem é espiritual, ouça com os ouvidos espirituais. Hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos para ver. O telescópio da fé
nós vamos enxergando além do presente. A fé é o nosso telescópio espiritual. E sabe o que um telescópio faz? Sabe o que a sua fé faz? Ela aproxima aquilo que está distante na sua vida. Então a fé espiritual, ela aproxima aquilo que está tão distante, que aos teus olhos, ao teu entendimento está tão distante, mas a tua fé, o teu telescópio, esse instrumento precioso aproxima você daquilo que você acha que está longe. É isso que ele faz. O telescópio da fé nos permite ver a glória que ainda não chegou, mas que já é real no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que ainda não vemos. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O seu telescópio de fé te aproxima daquilo que você não consegue enxergar, mas que você tem que ter a certeza que existe, porque Deus prometeu. Porém, assim, eu uso óculos, tem pessoas aqui que usam óculos. Assim como o telescópio, às vezes a nossa lente fica embaçada. Alguém aqui já ficou com o óculos embaçado? Alguém já entrou no banheiro, tomar banho e esqueceu de tirar o óculos? Eu. Nossa, mas o que está acontecendo, gente? Não, eu já. Alguém já fez isso? Só eu? Ah, bom, pelo amor de Deus. Nossa, eu entrei e falei, o que está acontecendo, gente? Não, e demorei um tempo demorei, tá, gente? Não foi rápido. Ou o óculos está tão ruim, a lente, que você sai e fala, gente, você achou meu óculos? O óculos está no rosto. O apóstolo falou assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Eu falei, mas por quê? Não, porque você está de óculos. Eu falei, não. Acontece. Às vezes nós estamos com a lente embaçada. Sabe por quê? Essa lente embaçada da fé é a dúvida, a tristeza, o cansaço, as frustrações. De repente, a nossa lente começa a ficar embaçada e a gente já não consegue enxergar mais o que Deus já mostrou que ia acontecer. A palavra de Deus diz, acalma teu coração. Confia no Senhor. O Senhor é teu pastor, de nada terá falta, você não vai ter falta dele, porque ele vai suprir as tuas necessidades, porque ele é o perfeito na nossa vida, com ele nós não temos falta nenhuma. Mas o telescópio fica embaçado. Eu quero que você feche seus olhos, estenda suas mãos. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Hoje o Espírito Santo te diz que o telescópio ainda está nas tuas mãos. E Ele está dizendo para você, somente limpe com oração, limpe com palavra, limpe com louvor e limpe com intimidade. Recebe isso para a tua vida. Limpa o telescópio da sua fé. Recebe. Limpa. Ele está na tua mão. Se tem dúvida, se tem tristeza, se tem dor, a oração, a meditação na palavra, a adoração com louvor, a intimidade te leva até o céu.
Sabe por quê? Porque o céu continua no mesmo lugar. Nós é que tiramos os olhos da promessa, aleluia. Nós tiramos os olhos de cima, de onde vem o nosso socorro, e passamos a olhar com os nossos olhos críticos, julgadores, duvidosos. A lente, ela é limpa, mas você precisa limpar. Eu quero dizer algo para você. A promessa de Deus ainda continua no mesmo lugar. Você recebe isso para a tua vida? A fé precisa estar alinhada. A nossa visão precisa estar ajustada à eternidade. Então nós precisamos estar alinhados ao reino. Nós precisamos ter uma esperança ativa que nos move. Eu me movo. Eu vou para cá, eu vou para lá. Eu me movo pelo reino. Eu me movo. Eu respiro Deus. Ah, mas então a senhora não peca? Aquele que não tem pecado, já diz que não tem pecado, já está pecando, porque faz de Deus um mentiroso. Eu respiro o reino porque eu estou sempre atenta. E se o meu pensamento e o meu coração me levar a querer pecar contra Deus, se eu estiver ligada com Ele, eu vou entrar numa área chamada arrependimento. Porque Deus não procura quem peca menos. Deus procura quem se arrepende mais. Amém? Então, nós precisamos ter uma esperança ativa que nos move. A esperança que temos não é uma espera parada. Ela não vai ficar ali parada, sentada, aguardando o milagre. Nós, povo apostólico, enquanto nós esperamos, nós nos movemos, nós andamos. Por que eu respiro? Eu acordo de manhã nos detalhes da vida. Eu quero pôr louvor, eu quero pensar nas coisas do alto, em tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é perfeito. Eu olho aquela pia, ela vai continuar lá. Enquanto a louça na pia, a vida. Então, o que significa que eu estou viva, eu vou ter que lavar a louça. Então, eu vou estar ali, eu vou lavar a louça, eu vou colocar um louvor, eu vou lavar a roupa, eu falo, obrigada, Senhor, obrigada porque eu tenho roupa para lavar, eu tenho uma casa para limpar, o Senhor proveu para mim. Aqui nós não estamos falando de coisas maiores ou menores, mas ser grato naquilo que Deus colocou, porque o que Deus coloca para nós é mais do que suficiente para que nós possamos dar glória a Ele. Aleluia. Eu sempre fui grata. Paulo diz que nós temos que saber o que é viver com pouco e com muito. Gente, quem já passou pela essa ginástica? Parece aquela brincadeira, né, do morto-vivo. Pouco, muito, pouco, muito. Não parece aquela brincadeira? Pouco, muito. Quem nunca passou? Tem, hoje eu tenho, hoje eu não tenho. Hoje eu tenho, hoje eu não tenho. Parece que Deus gosta de brincar com a gente, não gosta? Esse Deus é um Deus que se move. Você chega a falar assim, Senhor, hoje eu não tenho. Ele fala, que legal, deixa que eu vou fazer um milagre aí. Já pensou? Que vida chata do crente, se ele tem tudo, não faz nada, não precisa orar, não vai fazer nada na vida. Com Deus, com Jesus, transforma seu dia, faz ele mover, faz se mover em alegria. É dia de viver milagre, é dia de viver o acontecimento de Deus na sua vida. Não é uma vida monótona. É vida com emoção. Você levanta de manhã, você já fala assim, hoje é dia de emoção, Senhor. Hoje é dia, o apóstolo fala, hoje eu vou subir para a empresa, eu vou fazer ginásticas lá. Ginásticas financeiras. Aí ele chega em casa, eu falei, e aí? Quando ele chega em casa, ele já chega, oi bem, sobreviveu à ginástica financeira, aleluia! Gente,
A nossa oração todos os dias nos dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sempre foi, seja no pouco, seja no muito, seja naquilo que o Senhor coloca. Nós temos uma esperança ativa que nos move. A esperança em Deus é ativa. É uma esperança ativa. É uma esperança que ora. É uma esperança que serve. É uma esperança que clama. Nós temos que ter essa esperança, queridos. Nós precisamos respirar esta esperança. Nós precisamos entender que uma esperança ativa, ela levanta de manhã, ela ora, ela serve e ela clama. Sabe o que a esperança ativa clama? Venha o teu reino. Queridos, o reino de Deus, ele já existe. Nós só estamos sendo treinados na terra para viver aquilo que Deus já estabeleceu no céu. Agora a gente fala, ai Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Será que estamos preparados realmente para que o reino de Deus venha hoje na terra e nos leve? Como está o nosso coração? Como está a nossa fé? Será que nós não temos murmurado? Será que nós não temos reclamado? Será que nós vamos vir para o culto? A gente vem para o culto, tudo, mas o cansaço abate. E aí às vezes a gente está sentado, que não é o caso de vocês, mas quantos que vão na igreja, mas vão só para bater carteirinha? Eu quero dizer para você, todas as vezes que você vier para a igreja, venha com o seu coração, com uma esperança ativa, que o reino de Deus está próximo, o nosso Senhor vai voltar e vai levar a igreja dele, porque a esperança que está por vir é muito maior do que as lutas que nós passamos nos dias de hoje. É isso que nos move. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à espera, mesmo em meio às lutas, a esperança do Senhor nos move. Lá em Romanos, capítulo 8, aleluia. 8:18 diz: considere, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então não está dizendo que nós não vamos ter luta, não vamos ter sofrimento, não está dizendo, mas está dizendo que não se compara com a glória que será revelada em nós. Nós passamos por desafios, nós passamos por luta, nós passamos por confronto, nós passamos por zombaria. Nós temos que muitas vezes, todos os dias nós levantamos e temos que enfrentar situações para poder trazer recursos às vezes para dentro da nossa casa. Enfrentamos o trabalho. Independente se você tem carteira assinada, independente se você é autônomo, todos nós temos que defender o nosso ganha-pão que vai entrar para dentro da nossa casa. E não é fácil, mas o que se torna fácil é que em todas as coisas eu tenho que entender. Eu vou olhar com o telescópio da fé, e aonde tiver desafio, não há oração que não faça aquilo mudar. Um adorador que entende isso, realmente faz com o seu canto estremecer muralhas. Às vezes você está passando por situações, mas os seus olhos têm que estar olhando para aquilo que está por vir. Você crê nisso? Quantos creem? Está doendo hoje? Às vezes. Pode estar doendo um desprezo. Pode estar doendo coisas que as pessoas não entendem. Às vezes você está falando uma coisa e o inimigo é campeão de distorcer o que você fala. Você fala uma coisa, o outro entende outra, porque até chegar no ouvido do outro tem uma distância. E nessa distância,
o diabo pode fazer coisas que venham destruir o seu coração firmado em Cristo. Interessante que existe, acho que numa matéria na faculdade, na comunicação, quem faz, que fala que essa palavra chama gap, que é a distância do falar e o ouvir. Acho que eles tiraram isso da Bíblia. A distância do falar e o ouvir. Por isso que quando nós vamos fazer o devocional e você vai ser o seu devocional na vida, é porque a tua boca é o mais perto do teu ouvido. Então, se você fala e você ouve e grava no teu coração, quando você sai de manhã, tudo aquilo que você ouviu do Espírito Santo vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você passar. Nós temos que sair da visão de julgadores, de legalista. Ah, quem poderá entrar no céu? Fulano não entra, ciclano não entra, beltrano não entra. Tem uma lista daqueles que não vão entrar. Está lá em Gálatas, está lá em Apocalipse. Se você lê a lista, quando a gente faz aquele livro, tendo um relacionamento real com Deus, as meninas já fizeram essa aula aí, quando você olha a lista, você fala, não vai entrar ninguém. Quem sobrará? Não é? Você está fazendo, Bruno? Sobra alguém ali? Não sobra um. E aí, quando você olha por essa ótica, sabe o que você tem que falar para Deus? Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque em algum momento, Senhor, destas coisas, eu posso ser contaminada pelo mundo. Então, só tenha misericórdia de mim, faça com que minha alma, ela venha se inclinar ao Senhor. Para que eu seja alcançada pela Tua graça. Então nós começamos a olhar com os olhos da fé. Pode estar doendo hoje, mas a glória que virá é muito maior. O reino de Deus está chegando, então prepare-se para ver o rei. O rei está voltando, prepare-se para ver o rei. Ele vem para buscar a sua igreja. Hoje ninguém mais fala que o rei está voltando. Nós tínhamos até um corinho. Quem que lembra desse corinho que o rei está voltando? Olha, da minha época sabe, né? Ó, o Lucas é da minha época. Vai ensinar. O rei está voltando. E está próximo. O reino de Deus está mais perto do que nunca. Porém, nós já fazemos parte dele, queridos. Você já faz parte desse reino, mesmo que invisível agora. Mas haverá o dia que todo olho verá, todo joelho se dobrará, porque ele está voltando. Limpe a lente do teu telescópio. Nós fazemos parte desse reino. E o crucificado será coroado, o rejeitado será entronizado. E eu e você veremos com os olhos da fé. Olha, às vezes a gente fica tão cheio de coisas. Eu não vou batizar porque eu não estou preparada, não estou preparada. Se Jesus voltar hoje, será que a igreja de Cristo está preparada? Eu sempre falo que o batismo nas águas, ele não tira a salvação de ninguém, mas ele também pode fazer você perder a salvação. Mas como que é isso? Porque se eu tenho um entendimento que se eu desço as águas, eu estou testemunhando Cristo para que todos saibam que hoje a minha vida é do Senhor e o meu Salvador, se eu tenho esse entendimento que eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, o que me impede de descer as águas? Então eu estou rejeitando de testemunhar perante aos homens aquilo que eu creio. Vocês estão entendendo? Agora, se eu não tenho esse entendimento, eu tenho essa inocência no meu coração e não me batizo, isso faz eu perder a salvação? Não, porque você ainda não tem esse entendimento. Porém, o povo de Cristo, a igreja do Senhor tem que avançar e declarar e ensinar
que se você crê em Jesus Cristo, se você sabe quem Ele é, o que te impede de descer as águas? Nada. Ah, mas eu preciso me libertar disso, eu preciso me libertar. Você não vai conseguir se libertar de nada, nem batizando e nem sem batismo, porque quem convence e liberta é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele convence da justiça e do pecado. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você está construindo hoje? O que você está construindo hoje? Cada discipulado, cada parte de um trabalho que você faça de alguma forma ou de outra, cada célula, cada entrega sua é parte da edificação do reino de Deus na sua vida. Você está construindo, pegando tijolinho e construindo, pegando tijolinho e construindo. O que você tem feito? O que você está construindo hoje? A fé verdadeira tem que estar alinhada ao reino. E quem tem essa fé, quem tem esse telescópio da fé, enxerga além do que todo mundo enxerga. E eu declaro que nesta noite, esse telescópio que está nas suas mãos está sendo limpo pelo poder do Espírito Santo. Você vai enxergar além do que os teus olhos estão vendo nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. A fé verdadeira equipa as lentes da alma. A fé verdadeira nos faz enxergar a glória do reino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro. Quando tudo está parecendo escuro, quando tudo está parecendo que está perdido, essa fé faz eu enxergar a glória do reino de Deus que está por vir. É uma coisa que nós precisamos de treinar, queridos. É uma coisa que você precisa treinar no seu dia a dia. Saia equipado com o seu telescópio da fé. Porque toda e qualquer situação que você passar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele vai trazer ao teu coração tudo aquilo que você necessita para enfrentar as más notícias e o dia mau. Sabe que na minha casa, eu quero te fazer uma pergunta, outra. Você é o motivador da fé na sua casa? Na sua família? No lugar que você está? Na minha casa, eu sou a motivadora. Vamos lá, vai dar certo. Na igreja eu sou assim. Eu não sou assim? Vai dar certo. Eu sou, vai dar certo. E eu não estou falando de igreja, queridos, de estrutura, de parede, de lâmpada, de luzes, que cada um tem feito a sua parte. Eu sou a motivadora da fé em sonhos, em projetos. Eu sou a motivadora da fé em planos. Mas muitas vezes nós queremos ser motivados. Eu quero dizer algo para você. A sua fé é ativada para você quando você se move ativando a fé do próximo. Aleluia! Enquanto nós vamos chorando, glória a Deus, aleluia! Enquanto muitas vezes você está ali, muitas vezes chorando por algo que você quer, deseja, seja enquanto chora, esperando de Deus o que é para você, se alegre motivando alguém, porque enquanto você planta com lágrimas de choro, a fé e a esperança na vida de alguém, estas lágrimas caem no jardim dos céus, e ela brota como a ressurreição de Cristo. Nenhuma lágrima é desprezada pelo nosso Deus, aleluia! Não é. E eu sou uma grande motivadora. Vamos, vai dar certo. Não, a gente consegue. Não, a gente, vamos conseguir. Conseguimos, vamos, a gente consegue. Que tanto que quando eu estou, que é raro,
mas acontece. Introspectiva. Lá em casa já fala assim, o que a senhora tem, mãe? Aí já fica todo mundo assim, cadê a motivação? É difícil. Mas há momentos que o Senhor nos leva na caverna. Não que eu não vou estar motivando, mas eu vou estar me alimentando. Deus manda corvos para nos alimentar. Deus manda o Espírito Santo trazer mensagens no nosso coração. Enquanto a gente às vezes está quietinho ali na caverna, nós estamos nos abastecendo. Caverna não é lugar para você ficar escondido em depressão, em tristeza, em dor e medo. Caverna é para você ir lá, buscar na intimidade com Deus, se alimentar dele, para se levantar, sacudir a poeira e dizer, eu estou aqui. Se o inimigo pensou que ia me destruir, o Senhor me ressuscitou. Porque tem coisas na vida da gente que a gente parece que vai morrer, sim ou não? Parece ou não parece? Eu vou morrer. Quantas vezes você achou que ia morrer? Está aqui, querido. Você não morreu, não vai morrer. Ninguém morre antes da hora. Graças a Deus, aleluia. Quantas vezes a gente acha que vai morrer? Quantas vezes a gente acha que acabou? O Senhor é especialista em ressuscitar. O Senhor é especialista de fazer brotar no cimento sementes de adoração. Nós é que sentenciamos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não está aguentando aquela dor. A gente não está aguentando aquela situação. E o Senhor está dizendo, aguenta mais um pouquinho, falta pouco. Olhe com o seu telescópio da fé, ele está aí na tua mão. Limpa a sua lente. Vai enxergar além daquilo que você está vendo. Porque grandes coisas eu tenho para você. A fé limpa as lentes da alma e nos faz enxergar a glória do reino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro. Eu quero dizer esta noite, ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco espiritual. Ajuste a sua lente. E não esqueça dessa verdade. Se você crê nesta palavra, que pela fé nós podemos andar, pela fé nós podemos caminhar, pela fé as muralhas caem. Se nós cremos nisso, é porque nós temos um dom maravilhoso, o dom da fé. Todo mundo quer ter tantos dons de falar em línguas, dons disso, dons daquilo. Cadê o dom da fé? Às vezes você passa por situações que você fala assim, meu Deus, o que vai ser? Coloca a sua fé em ação. O dom da fé faz com que você confie, não no que você está vendo, mas naquele que é maior de que todas as coisas, o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Se você crê nessa palavra, nesta noite, feche seus olhos.